seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito exclusivo, Francine, do nosso Além dos Parques, o podcast oficial do MD1. E hoje, Francine, eu diria, um episódio histórico, viu? Histórico, convidados especiais, papo vai ser muito especial e importantíssimo pra vida isso aqui, hein? Literalmente pra vida, afinal de contas a gente tá com dois queridos amigos que a vida nos ofertou, pessoas que a gente criou um carinho gigantesco e que a cada dia de convivência, a cada possibilidade de estarmos juntos, a gente descobre mais e mais o porquê do sucesso deles, porque eles vêm muito mais nessa, né, pelo que a gente vê assim, pra começar, eles trazem pra essa vida muito mais do que os seus conhecimentos adquiridos. Eles trazem uma missão muito bonita, que é fazer com que a vida seja melhor, mais longa, mais feliz. E a gente tá falando de dois queridos amigos. Sejam muito bem-vindos, Dr. All, nossa querida Elis. Um prazer ter vocês com a gente, viu? Um prazer, doutor. Vou te falar uma coisa, Francine. Dr. All não basta ser tudo que é, ainda fala português. Fala português muito bem, né? Muito melhor que nós, inclusive. Casado com uma brasileira, não podia não falar português. É verdade. Não tem essa opção. É verdade, é verdade. Sejam bem-vindos e o prazer ter vocês com a gente aqui. E esse papo aqui é um papo leve, é um papo gostoso, mas eu quero saber, doutor All, para começar essa nossa conversa, eu vou voltar lá atrás. Da onde surgiu o gosto, o prazer pela medicina? Como a medicina entrou na sua vida? Nossa, meu irmão, eu sou filho de médico, sou filho de enfermeira, sobrinho de enfermeira, sobrinho de mais dois médicos, tá? Então é bem como uma tradição da família, viu? Tá? E genética foi logo de cara, a genética foi chegando no meio do caminho, como é que foi? Realmente a parte da genética e da biologia molecular começou, eu tinha só 19 anos, tá? Eu fiz o teste que se chama MCAT para entrar na faculdade de medicina e falei. Conta um pouco pra gente dessa história, como é que começou, como é que foi crescendo essa vontade, esse desejo, quais foram as dificuldades nesse caminho, né? O que foi gostoso, o que foi trabalhoso? Meu irmão, quando isso acontece, eu vejo que minha dificuldade era essa parte da ciência profunda, o ADN, o RNA, o genes, a expressão. E existe dois caras, se conhecem como Watson e Crick, que eles roubaram o modelo de doble hélice do DNA. Eles não fizeram, eles roubaram, mas alguém já te fala disso depois, tá? E então deles faz livro de Cell Biology. Eu compro o livro e eu realmente comi o livro, tá? Depois disso, faço no teste fenomenal, viu? A faculdade de medicina fizeram as primeiras entrevistas e na primeira volta eu entrei. Legal. Agora, no longo da minha carreira, eu fico apaixonado por essa parte da ciência profunda, o que acontece dentro da célula, o que acontece dentro da fonte de energia da célula, que é a mitocôndria, como funcionam todos esses processos, toda a ciência oculta que está ali. Mas, o que acontece? Quando me formo de médico, decido fazer controle de dor, tá? E parecia que estava me afastando. Mas não estava me afastando, não. Por quê? Quando estou ali, estou dando aula, tenho residentes, tenho estudantes, estudando ensino para médicos, muitos. Cheguei a ter 3.000 estudantes, um auditório, 600 médicos para mostrar para a medicina alternativa. Acho uma coisa, falta algo. As pessoas estão vindo de mês por mês com o mesmo problema. E então chego a meu país e abro minha clínica de dor. E conheço a fibromialgia. Meu irmão, um pesadelo mesmo para o médico e para o paciente. Viu? Porque não responde a injeção, não responde a medicação e não responde nem oração. Entende? Não tem intervenção divina que saque a pessoa disso. Bom, pode ter uma intervenção divina, mas tem que achar uma chave de fenda que o chefe botou aqui. Então eu sou uma delas. Então ali descubro que eu tenho que mudar a dieta das pessoas, porque começou com uma pesquisa que tem todas as pessoas que sofrem de dor em comum. Eu tenho uma clínica nessa época lotada dessas pessoas. E que coisa eles têm? Moram no mesmo lugar. O mercado é o mesmo e a água é a mesma.
Então, começar pela coisa que mais a pessoa toma no mundo, que é alimento. A pessoa tem que comer. E se o problema está na comida, ninguém vai se salvar. Sim. E isso vai chegar a todo mundo de hoje. Estamos falando de há 20 anos. Então, começo a mudar a dieta dessas pessoas. E que começo a tirar? O primeiro que tirei foi milho. Tá? Próximo que tirei foi processado. Ou como se chama comida que é processada? Embutidos? Não, processado. Não. Industrializado. Tá. Tiro industrializado. Pode acreditar que foi um problema sério porque meus colegas médicos falavam que eu estava doido e não estavam longe da realidade, entende? Porque eu estou me saindo da caixa que é a medicina. Que tiro uma coisa que se conhece como nightshade, solanácea, que é o tomate, batata, berinjela, porque eu descubro que tem umas pessoas, 7% da população, que quando come isso, uma substância dentro disso, se conhece como tomatina ou solanina, trabalha como se fossem, como se chama, needles? Agulhas na célula, e então, mas isso dá certo 90 e pouco por cento da população, só esse grupinho. Mas sabe que? Se você está na minha frente com dor, eu não posso pensar que você é do que não sofrem. Eu tenho que pensar que é do que eu tenho. Então, começo a tirar essas coisas simples. Você vai ver, se lê meu livro, tem um capítulo 16, que é quando a comida é a causa da dor. Quando eu falo isto com as pessoas que tenho na frente, geralmente me odeiam. Porque todas as coisas que eu vou falar na consulta, a pessoa come demais. Sempre a resposta é e que vou comer. Porque meu nutricionista mandou eu tomar essa coisa e tá bom, uma barra de energia tá ótimo. Vamos ver o que tem essa barrinha. Tem azeite vegetal, tem produto do milho. Fala que não tem açúcar, mas tem sugar alcohol. Mas tem isso aqui que é aveia, milopectina. Isso, cada molécula disso tem 100.000 moléculas de açúcar. Como você vai pensar que é de glicose? Como você vai pensar que não tem? Isso é uma coisa que fala na etiqueta, né, o label, e outra coisa é a ciência detrás do que fala a lei. Sim. Entende? Então, eu tenho que tirar tudo isso para conseguir um alívio na pessoa. O que fizeram, tiveram um sucesso gigante. Tá? Passam muitos anos. E agora chegam outros tratamentos que são naturais. E aonde eu estava, chega o cannabis, a maconha. Tá? E eu não gostava muito da ideia, mas acabei fundando uma escola. Por quê? Vem a Faculdade de Medicina do Porto Rico, a maior, a Universidade do Porto Rico, e pede para mim fazer uma palestra de maconha e dor. E eu falei para ele, cara, vai tomar pela... Por quê? Porque isso é besteira. Eu recebi um ensino na minha faculdade que isso não presta. E eu, quando meu paciente dá positivo a isso, eu largo daqui. Entrei e fiz uma pesquisa. Esse dia eu achei 11.000 artigos na Livraria Nacional do Congresso dos Estados Unidos sobre a maconha como ajuda ao dor. Nesse dia. Aqui a maconha ela é muito usada medicinalmente para esse tipo de... Não sei se é só para esse tipo, mas assim, existem muitos pacientes que verdadeiramente usam dela, que é na verdade, que é uma planta, né? E eu ia aproveitar desse gancho para te perguntar o seguinte: essa medicina que hoje você pratica, ela é uma medicina, ela é considerada uma medicina padrão? Ela é uma medicina paralela, alternativa? Como é que você se vê dentro da medicina? Qual o tipo de medicina que você pratica? Que boa pergunta, Kiko. Porque eu antes pensava que eu era doido. Eu sou o cara que está recomendando ao paciente, você vai fazer dieta, o ortopedista falou que você não pode ir na academia, e eu estou mandando você na academia, entende? Então, estou falando mudar a dieta, estou falando que o Ensure que dão para diabetes, como uma vitamina que dão em lata, com milho, com muita toxina, com muita besteira, e eu mandando ao paciente, você vai largar essa besteira, tá? Mas sabe o que? Hoje eu sei que a medicina na que eu me formei e a medicina que eu faço hoje, elas não podem se separar. Elas vão juntas. Porque
a medicina que eu faço, baseada em imunologia, a genética da pessoa, o estilo de vida, tem que se juntar com a outra medicina. Tem que se juntar. Porque, um exemplo, tem uma demência, tá? Uma perda da memória, que está associado, vinculada, tá? Vinculada à hipertensão. Tá? E a pessoa tem hipertensão a vida toda e se conhece como vascular dementia. E a pessoa, nossa, mas se está sob controle, não acontece nada. E eu falo, aconteceu mesmo. Por quê? Alta pressão não é uma doença. Alta pressão é um sintoma. E as coisas que estão levando o corpo a dar a pressão, tá? a dar a pressão alta, ainda estão ali. O que eu estou fazendo é que estou liberando a pressão na mangueira, mas ainda tem, o problema está ali. A mangueira está ruim. Sim. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que dar o remédio para controlar a pressão. Eu tenho que trabalhar com a causa. Claro. Por quê? Porque, meu irmão, se eu continuo só acompanhando o sintoma, a causa da doença continua crescendo. Claro. E um dia, essa doença, que realmente era uma inflamação, vai virar outra coisa. Agora minha pessoa começa a esquecer. Agora minha pessoa começa a ter insônia. Agora minha pessoa começa a ter ansiedade. Tá? Agora minha pessoa começa a ganhar peso. Agora tem artrite. Agora tem dor nas costas. E nem ideia tem que começou com aquilo. Por quê? Porque cada um de nós vai ter sintomas diferentes que tem a mesma causa. Sim. E isso, meu irmão, é doido demais. Tá? Porque se... Aliás, que cada um de nós, né, nós somos organismos únicos. Por mais que a gente seja, né, nossas formações sejam muito parecidas, como estrutura geral, cada um de nós é muito único e responde, né, do ponto de vista celular de formas únicas. Ou seja, intolerâncias a algumas coisas, tolerâncias às outras. Então, assim, cada ser humano, eu acho que ele tem que ser tratado de uma forma única. Só antes de fazer a pergunta que eu ia fazer, é o seguinte... Dr. All, né, e a Elis, esse casal querido de amigos da gente, que a gente, né, tá apaixonado por eles e a gente, né, tem esse privilégio desse convívio. Eu quero saber o seguinte, são médicos de grandes artistas, de grandes esportistas, né, conhecidos no mundo inteiro. Tem algum deles que permite vocês falarem quem é, não? Deu um branco. Eu conheço alguns porque são meus amigos pessoais, então que eu sei que fazem com eles, que se tratam com eles, mas assim, eu nunca perguntei se eu poderia falar. Algum deles já falou pra vocês? Não, pode falar que eu me trato com você. Porque eu falo, eu me trato aqui nessa clínica agora. Nós começamos um protocolo vai fazer um mês e a gente tá muito feliz. Eu e Francine, a gente tinha criado uma ideia de fazer o seguinte, vamos mudar de vida, Francine. Vamos entrar nesse protocolo de vida saudável, vamos entrar numa vida mais feliz, sabe? A gente quer viver mais, a gente quer viver mais e bem, não adianta viver mais e mal. A gente quer ter longevidade, né? Exato, porque a gente quer encher muito o saco ainda nessa terra. Viu? Muito. Então a gente tem que ter vida longa. Mas aí, então assim, a gente tá nesse protocolo, né? A gente tá se tratando aqui, se cuidando aqui, tomando vitaminas, né? Fazendo todos esses procedimentos, o que tá sendo incrível pra nós, a nossa experiência pessoal. Vai fugir, não? Algum dos artistas ou esportistas deixa falar? Não. Não pode falar? Se tiver alguém que deixa, se não tiver, também não tem problema. E eu não posso falar. Você pode ver alguns deles nossa página do Instagram. Então já aproveita pra seguir lá, tá? A Promitium. A Promitium. Por falar nisso, Francine, ó, a galera que quiser, você que estiver ouvindo o nosso podcast, que quiser falar, que de repente você tá aqui em Orlando, tá passeando em Orlando, mora em Orlando, né? Seja lá o que for, seja um residente dos Estados Unidos ou não, quer falar com eles, porque a gente inclusive entrou no protocolo, né, do TCC, Patade vulgo, né, Monjaro. E a gente entrou nessa também porque ele traz muitos benefícios para a saúde. Então, se você estiver passando por aqui, se você mora aqui, seja lá como for, Nova York, Orlando, Miami eles também, não falam né? nada ainda, eles dão um oi pra galera. Eles são oi, só para as pessoas conhecerem a sua voz. Vocês vão me matar, viu? A sua voz carioca, Elis. Bom, obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar pro mestre falar, né? Mas Não, a minha pergunta é mais direta. Eu quero saber o seguinte:
o Dr. Al, ele obviamente ele traz uma questão de um ensinamento, principalmente. Ele parte de um princípio que deveria ser um pouco mais óbvio para todo mundo. Existe uma frase que diz: nós somos o que nós comemos. Exato. Ele pega essa frase e trata ela com todo o respeito que ela merece. Exato. A minha pergunta: é chato em casa pra comer? Muito. Não come de Muito. tudo? Não, a gente tem uma dieta bem clean, bem limpa, posso dizer. É claro que no final de semana a gente se dá o direito de comer um pouquinho, né? Aham. Errado, mas o reflexo desse errado é instantâneo. Pra gente que tá Sim. já seguindo essa dieta Uhum. há muito tempo, então se a gente se desvia um pouquinho, a resposta do corpo é imediata. E essa é a minha pergunta pra você. Vocês estão juntos há um tempo já. Qual a diferença? Porque aí você já também, além de ser esposa, é uma paciente, digamos assim. Qual a diferença que você enxerga em você hoje, né? Hoje que eu digo já o tempo que estão juntos, pra sua vida antes de vocês estarem juntos? Nossa, eu tenho 54 anos hoje, né? Mas eu tenho uma energia, uma claridade mental que nos meus 30 eu não tinha. Olha. É assim, uma mudança de Radical. 380 total. Eu olho minhas fotos de antes e depois, e não é só a estética, né? É fisicamente. Tudo, né? A energia, a maneira de pensar, o pique que a gente tem de vida, né? De viajar sempre a trabalho e poder aguentar isso tudo. Se não fosse ele, realmente Que legal, eu não né? ia aguentar. Olha. Vocês estão provando um pouquinho, estão começando, mas vocês já estão sentindo a diferença. Sim, muita. E é engraçado que, assim, o assunto é muito simples, né? Se você faz, você é o que você come, é tão real e a gente tá tão acostumado com essa frase, mas a prática, ela não é fácil. Você precisa ter um propósito e você precisa querer. E eu acho que essa é a dificuldade de muita gente, porque às vezes você é acostumado a comer mal, né? Ou você gosta de um alimento que te faz mal e você nem sabe, ou de repente isso não me faz bem, mas você continua fazendo, só que você vai colher esses frutos daqui a alguns anos, né? Porque Exato. é a longo prazo. Exato. E aí, de repente, quando chegar esse momento, talvez você não consiga reverter uma situação, dependendo de onde chegou. Então, se a gente tem essa consciência, a gente começa a mudar, faz toda a diferença, né? E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você abdicar, né? Porque é uma abdicação Mas, diária. assim, mas tem uma frase que a gente pode deixar também como um ensinamento, né? Ah. Visite o Dr. Al ou você vai acabar no Dr. Now. Muito bom! Doutor, deixa eu te perguntar, aproveitando desse lance aí, da alimentação, da saúde, do bem-estar, porque muito mais do que qualquer coisa é saúde mais bem-estar. Uma pergunta, você começou com uma medicina completamente tradicional, né, principalmente no foco da dor, essa coisa toda que eu acho que é incrível, né, que isso realmente é algo que causa uma condição severa nas pessoas. Dor, né? Dor é algo que é cruel. E aí, de repente, em algum momento, você vê que faltava algo e aí você busca um recurso paralelo para associar essa medicina tradicional e, através da alimentação e outras coisas, né, causar uma melhor vida, né, uma melhor condição de vida para as pessoas. A medicina tradicional por si só, né? Remédios tradicionais por si só. A gente pode, porque a gente sabe que tem muito remédio aí que não presta, né? Tanto a gente chama remédio de droga porque, né, literalmente ele é. Mas assim, existem, em linhas gerais, existem remédios na farmácia genérica, digamos assim, que a gente pode dizer que são bons e ruins, ou em geral a maioria deles só são ruins ou só são bons? Como é que a gente enxerga medicamentos gerais hoje, que são praticados no mundo todo? Nossa, meu irmão, essa pergunta tá difícil, porque eu posso sumir do planeta, viu? Posso... Não, eu vou botar um GPS, eu vou colocar um AirTag no... Escondido. Eu tenho, minha esposa me tem o GPS no Snapchat. Isso. Nossas esposas todas têm. Ele tem também. Se alguém tentar sumir comigo, pode até conseguir, até minha esposa saber que eu sumi.
É assim, em casa não é diferente. Você não quer ver uma carioca zangada. Exato. Não, jamais. Vão encontrar meu corpo no fundo do morro, viu? Mas como é que é essa história de farmácia? Porque assim, antes então dessa pergunta, assim, vocês aqui na Prometium ou nas suas consultas e etc., vocês usam medicamentos da farmácia geral, da farmácia normal? Eu aqui na Prometium não tenho nenhum caderninho de enviar receitas dessas, viu? Olha. Entende? E não que eles sejam ruins. Não tem remédio ruim. Tá? Tudo tem uma função. Você tem uma pessoa, como a gente falou, com hipertensão, precisa de um remédio para hipertensão, mas também precisa trabalhar com a raiz. Tem uma pessoa com diabetes e vai usar o comprimido para diabetes, tá? Ou vai usar o Mounjaro, ou vai usar o semaglutide, tá? Mas se eu não trabalho com o que está fazendo o corpo rejeitar essa glicose para entrar na célula e ser usada, ali é onde está o problema. Por quê? Uma coisa simples. O diabético, e assim foi meu treino de medicina. Se a glicose ficou normal, já está tudo bem. Estava em 300, a gente levou 80, está tudo certo. Cara, não está tudo certo. O que essa glicose alta causou na célula continua machucando a célula por semanas após de que ela ficou normal na sangue. Entende? Por isso, quando a pessoa tem diabetes, sempre falam os rins, a retina, o óleo e o nervo sempre vão se afetar. Por quê? Porque o acompanhamento, o tratamento de hoje não trabalha com a causa. Assim que a pessoa só tem uma paz psicológica de que tudo está bem, porque o numerinho está bem. Mas células do corpo estão se estragando por enquanto o numerinho está normal. Por isso, uma de minhas dicas é que a doença existe nos testes normais. Sim. Tá? E por isso minha página do Instagram ficou bloqueada por 2 anos. Tem gente querendo jogar contra. Tem. Né? Porque é muito doido, né? Quando a gente fomos almoçar juntos, o doutor Al falou um negócio que é verdade. Falou, o nosso corpo é uma máquina. É uma máquina, a gente precisa saber usá-la. E cada indivíduo é único. Então, por exemplo, vitaminas gerais, né? Vamos falar... A gente está em Orlando, então assim, lidando com o nosso público, MD1, que é muito turista e tal, ama as vitaminas. Vou no mercado, vou comprar um monte de vitamina. Mas essa vitamina vai fazer bem para você? Você está precisando dessa vitamina? Qual é a quantidade exata que vai fazer bem para você? Porque pode ser que faça mal também. Às vezes você está colocando um negócio para dentro que você não está precisando disso, né? Então assim, é muito doido, porque eu acho muito legal o trabalho do Dr. Al, que é esse lance da genética, porque é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Às vezes falar genética, mas genética o quê? Mas ele descobre cada coisinha que de repente um alimento que é saudável pode não ser bom pra você. Claro. E aí você fala, como é que... Ou até mesmo esse lance de nutricionista, vida saudável. Às vezes, uma dieta pra uma pessoa, uma nutricionista, que é muito raso, não conhece nada daquele indivíduo. Fica muito padrão, o frango, o ovo, nananã. E aí, de repente, para uma pessoa não tá funcionando. Mas por que não tá funcionando, né? Porque, de repente, ela é um outro indivíduo, que algumas coisas pode reagir de forma diferente nela. Então, isso é muito legal, né? Desse lance da genética mesmo. Não, com certeza. E por falar em genética, uma das coisas que eu achei mais legal nas nossas conversas aqui foi justamente esse mapeamento, né, esse projeto genoma individualizado que você faz aqui. Eu acho isso incrível. Eu sou um amante desse universo. Né, eu cheguei a comentar com vocês que quando eu estava no colegial, a minha escola oferecia 3 anos, nos 3 anos de colegial, você podia escolher aquilo que você queria fazer da vida e eles te dariam um dia, né, das 7 da manhã às 6 da tarde, que você estudaria só aquilo. Eu queria fazer medicina, eu sou apaixonado por medicina. Não tinha medicina, mas tinha lá uma matéria que chamava Temas Especiais da Biologia e foi o que eu fiz, né? Eu me lembro que eu comecei a me apaixonar por esse universo justamente quando eu comecei a ler muito sobre o Projeto Genoma, quando eles estavam desenvolvendo o Projeto Genoma, finalizando essa coisa toda, mapeando o DNA humano.
Então, isso que é feito aqui, esse mapeamento genético individualizado, ou seja, você conhecer a pessoa na sua essência para saber o que faz bem, o que faz mal, o que ela pode, o que ela não pode, como é que funciona? Da onde surgiu essa ideia de mapear um ser humano único, ou seja, cada um com o seu próprio mapeamento, para que a pessoa verdadeiramente tenha ali o manual da sua própria vida, do que faz bem e o que não faz? De onde surgiu essa ideia de fazer isso? De quando as coisas falem. A ideia realmente vem de muitos anos de estudo. Vou te dizer, se um colega faz uma dieta só baseada na genética, isso aconteceu com um nutricionista, que sabe o quê? Hoje não está com gente. Por quê? Porque a genética é uma boa guia, mas a genética é uma foto de tudo o que temos lá. Mas a gente sabe que na cidade tem coisas que prestam, coisas que não prestam. Na teste do genoma só vai testar por 20.000 genes. Você sabe quantos anos vai passar a interpretação disso? E quanto lixo tem ali que a pessoa nunca vai expressar? Meu sistema vai mais profundo que isso. Eu vou fazer muito mais testes. Isso é só um dos que estão lá. Tá? Uma das coisas que eu vou usar para fazer minha decisão final. Mas como você fala, eu vou dar para a pessoa um manual da sua vida. Mas tem muitas coisas que a gente faz que não existem em outro lugar do mundo. Por isso que eu tenho medo que o dia que esse método seja famoso, vai me sumir. Por quê? Kiko, eu não quero procurar o melhor tratamento para a doença. Eu quero procurar uma coisa onde a gente não tenha que chegar na doença. Sim. Entende? Se a gente faz um teste na mamografia para fazer uma detecção temprana do câncer, tá? Da mama. Mas que a gente fez os primeiros 30 anos da vida dessa mulher para tentar não chegar ali. O sistema atual que quer, não, a gente quer pegar você cedo, não vai morrer sem fazer primeiro tratamento, a quimioterapia, mas o sistema não fala em lugar nenhum que a gente tem que fazer para ter uma vida sem câncer, que a gente tem que fazer para tirar a inflamação do corpo, que é a causa de mais de 90% das doenças do humano, porque o resto são infecções e trauma. Imagina. Assim que a medicina está fazendo uma ignorada gigante de um problema já enorme, tá? Que não sei como traduzir isso em português. Gigante, problema enorme. Gigante, viu? Tá, obrigado, meu irmão. Maravilhoso. A gente poderia dizer, então, a grosso modo, que o que hoje, né, em linhas gerais, uma medicina tradicional chama de sintomas, na verdade, são reflexos dos sintomas, que as próprias doenças são os sintomas de uma alimentação desregrada, os sintomas de repente... porque uma coisa assim, a gente fala de sintoma aquilo que a gente percebe. Então, se você tem febre, ele fala que aquilo é o sintoma de algo que você tá, de alguma doença. Seria errado a gente dizer que a doença, pensando, né, por essa linha dessa sua medicina, que eu acho maravilhosa, seria errado a gente pensar que a doença em si é o sintoma? Porque, afinal de contas, ela é simplesmente, né, a externação, né, colocando para fora, a materialização de um aglomerado de erros durante a vida. A gente poderia dizer que a doença é o sintoma? Nesse caso, não. A doença não é o sintoma, mas na medicina atual, o sintoma é a doença. Como a gente falou de hipertensão, mas a gente pode falar de artrite, tá? Por quê? E vamos ao simples. Uma das doenças que tem quase todas as pessoas que chegam a mim é a inflamação. Agora, de onde vem a inflamação? Aonde nasce a inflamação? A inflamação não nasceu na junta. A inflamação não nasceu na hérnia discal nas costas. Não, meu irmão. A inflamação nasceu dentro da célula, em um lugarzinho específico, onde muitas coisas podem machucar e vai chegar lá. Vamos falar o exemplo do dor, tá? No dor, vem inflamação. Tem pessoa, não inflamação.
cara é. Mas o que acontece é que não toda inflamação vai se ver na ressonância. Não toda inflamação vai sair no exame laboratorial. Mas se você tem dor, você tem inflamação no nível da célula. Agora, a pessoa fala, nossa, pois eu vou tomar turmeric. Ah, tá tudo bem, vai tomar. Vou tomar ômega 3 para a dor. Ah, tá tudo bem. Em que você baseou tomar isso? Em que o cara no Instagram fala que isso é bom. Ah, isso tá muito legal. Então eu vou tomar um remédio natural que muda a química do meu corpo e nunca vou saber qual é a química do meu corpo, que eu tô mudando. Isso é uma coisa muito natural nos dias de hoje, né? O cara pega esse sintoma mais externo, mais óbvio, o exemplo do ferro. O cara fez um exame de sangue e deu lá que, preciso de ferro, né? Tô com a ferritina baixa. Só que ele não tá vendo dentro da célula em que nível tá esse... Porque não é a mesma referência, né? São referências distintas. É igual tomar o turmeric ou açafrão, essas coisas. Vou fazer o shot da imunidade ou o shot antioxidante. Cúrcuma, né? Mas aí não muda o estilo de vida. Você tá tomando um shot pra tirar os antioxidantes do corpo e continua fazendo tudo errado. É mais ou menos isso. E Francine, você falou uma coisa certa. E vou pegar aí, no antioxidante. Isso que a gente está falando do ferro, a pessoa tem inflamação e então vai falar, não, você vai tomar glutatión, não, você vai tomar NAC, N-acetilcisteína ou antioxidante folha. Mas se essa coisa está dentro da célula, esse antioxidante funciona. Não como antioxidante, como pró-oxidante. Então, o que vai fazer é que o remédio natural vai acrescentar a doença. Olha que doido. Sim, loucura, né? Maluquice, né? É isso que é legal. E me fala uma coisa, uma pessoa que de repente tá aqui, agora é uma dúvida, porque eu sei que tem muita gente que escuta nosso podcast, às vezes que mora no Brasil e vem muito pra cá, tem muita gente que mora aqui. Mas eu quero perguntar pro cara que mora no Brasil, por exemplo, e vem pra Orlando aí uma vez por ano, 2 vezes por ano. Esse cara consegue fazer contigo uma consulta ou mesmo planejar um tratamento como esse? Como é que funciona? Quanto tempo leva isso? Realmente, a parte da consulta, eu vou precisar a pessoa comigo um dia. Só uma hora, umas horinhas. Porque eu preciso ter você na minha frente para eu tirar os testes que eu vou tirar. Que eu quiser poder te enviar, mas lá não vão conseguir quem faça. E muitas vezes, ou sou eu ou a minha assistente que sabem de onde tirar a amostra. E não tudo são testes que você vai conseguir levar ao laboratório de rotina, não sei como se chama isso. Muitas delas, eu vou pegar um cabelinho daqui, vou enviar lá, outro pedacinho de saliva, vou enviar lá, outro vai ficar aqui, entende? São muitas coisas estranhas para a pessoa hoje. Sim. Algum dia vai ser o estándar, mas eu só preciso para isso. Após disso, eu posso falar para você dos resultados e do que vai se fazer. Meu medo, tá? E uma coisa que também Francine falou, que a pessoa vai no mercado a comprar suplementação natural. Se você faz isso, eu não posso acompanhar você. Claro. Porque, automedicação, né? Não, porque infelizmente, maior parte das coisas que você vai achar no mercado não tem dentro do vidro o que fala que tem no label. E ninguém testou se isso tem fungo, se isso tem mercúrio, se isso tem chumbo. Ninguém. E se vem da China? Os chineses não estão fazendo um teste. Vamos enviar uma coisa para lá, para a América, e vamos nos assegurar que não tem chumbo. Não. Xi Jinping não se importa se você tem chumbo ou não, viu? E me fala uma coisa, doutor Al. Tem um livro, Primal Fear, que é um livro que você escreveu que traz um pouco dessa... Traz um pouco não, traz muito dessa cultura, né, de cuidados, de bem-estar, né, de planejamento de vida. Como é que, da onde surgiu a inspiração para escrever o livro e como é que as pessoas fazem? Primeiro, tem português, né? Como é que surgiu a inspiração? E como é que uma pessoa, ele tá vendo, qualquer pessoa pode comprar, só paciente que tem acesso? Como é que funciona o livro? O livro está no Amazon e está no Kindle, tá? Que a pessoa pode entrar no Amazon, comprar para o Kindle e em um minutinho tem ele no telefone celular, tá? A ideia do livro, tá? Quando eu decido me sentar a escrever, é o seguinte: eu faço acompanhamento de celebridades, de pessoas que têm condição. O livro
leva a primeira parte do que eu vou falar para você, que eu levo falando a mesma narrativa os últimos 20 anos, está aqui, um presente. Tá? Isso que é o livro. O livro vai falar de como comer limpinho, dá ideias de receitas, dá o que você tem que fazer na cozinha da casa com a besteira que comprou que pensou que era saudável. Que coisa vai jogar da cozinha para você não ter a tentação. Que comer? E então, a última parte do livro vai te falar das doenças e a comida. E de suplementação básica, sem teste. Porque se faz o que fala meu livro, 80% das pessoas vão se sentir bem. 80%. Agora, outro 20% vai precisar de mais. Sim. Tá? De mais ajuda. E esse é o livro. Porque, meu irmão, quando eu abro a Prometheum, eu recebia todas as pessoas aqui. E você sabe o triste? Que é você falar para alguém com os exames laboratoriais normais, eu falar para a pessoa os sintomas que ela tem, a pessoa está ali nessa cadeira em prantos. Mas você sabe o que acontece quando essa pessoa não pode bancar o tratamento? A dor é ainda maior. Assim que eu, antes disso, escrevo Primal Fuel. Vamos tentar nos consertar para não chegar no banquinho comigo. E se chegar no banquinho comigo, já a gente tentou tudo o possível que nosso pai deixou na terra. Tá? Eu acho muito legal isso, que o doutoral ele não tem só o conhecimento e essa profundidade médica, clínica, etc. Mas a questão do propósito. Eu acho muito quem vive com propósitos. Aliás, a vida não é nada sem propósitos, e a gente estava conversando com a Elisa um pouco antes da gente começar a bater esse papo aqui, sobre o mundo que hoje vive sem propósitos. Um mundo que hoje tem tudo à disposição, desde toda a internet, a inteligência artificial, mas um mundo que muitas vezes está cada vez menos informado. Né? Pessoas que de repente têm menos curiosidade, menos sede de conhecimento, de saber, de buscar informação. Né? Talvez esteja tão fácil, né? Tão disponível, que as pessoas não pensam em comer aquela informação, né? Em digerir aquela informação. Agora, assim, partindo dessa premissa, né? Partindo dessa ideia de que a gente pode evitar muitas coisas, a gente pode ter uma vida melhor partindo do que a gente come, como a gente o come, porque não é só isso, é muito mais do que muito isso. Mais. Isso é a ponta do iceberg. Assim, agora, se fosse pra gente classificar no mundo de hoje, quais seriam as doenças mais severas que a gente, né, que você consegue identificar hoje, que poderiam ser evitadas se a pessoa, né, tivesse esse conhecimento, né, ou se essa pessoa adquirisse esse conhecimento e começar a praticar isso durante muitos anos? Quais são as doenças mais severas, mais tristes, mais, de repente, que mais matam até, ou que mais causam dor e etc., que poderiam ser evitadas ou que podem ser evitadas? As doenças que podem ser evitadas, meu irmão, a diabetes. Uma doença que no começo é reversível. 100% reversível no começo. Mas o que acontece é que estamos dando a pessoa problema de glicose, né? Então, o que falamos para a pessoa? A besteira maior. Por quê? Se o problema do cara é o álcool, o que mandamos fazer o cara? Não pode tomar álcool. Mas se a pessoa tem problema com a glicose, tem que comer pouquinha. Então, eu falo, cara, o problema está no relacionamento, tem que sacar a pessoa que está errada para você poder ter felicidade. Mas neste relacionamento tóxico, vamos deixar um pouquinho, viu? Nos vemos de quando em quando, viu? Então, sabe o quê? Na minha experiência, sou de igual de errado. Tá? Isso é uma. A outra são muitas das doenças. O infarto. O infarto, vou te dizer uma coisa. Sabe qual é a causa para a gente ter uma epidemia de doença do coração? A dieta baixa em grasa, em gordura. A dieta baixa em colesterol. Isso, meu irmão, é uma mentira gigante. Você foi feito pelo meu pai para comer a gordura do animal. O que você não foi feito foi para comer a gordura trans de um azeite que um cara fez em uma indústria, esquentou e passou bleach para que fique clarinho e líquido. Para isso, o corpo de você não foi feito.
Entende? E então não só isso, que isso são aceites vegetais. Essa coisa vai entrar no seu corpo, vai tocar a gordura e vai virar ela em gordura ruim. Essa coisa, você sabe como a batata frita queda assim crunchy, tá? Isso é o que faz ela assim. Esse aceite vegetal. Ele faz o mesmo com a artéria do coração, do cérebro, da perna, dos rins. Que quando o cirurgião abre, ele vê a artéria igual que uma batata frita, amarela e durinha. Nossa, tá? olha que loucura. Olha, e se a gente come um saquinho de batata frita, esse small, né? Ele só vai machucando as artérias de seu corpo só por 24 horas depois. Amanhã ele foi embora, mas se amanhã comeu outra, tem mais 24 horas. E se umas poucas vezes na semana, como batata frita, vai ter um infarto, vai ter o AVC, vai ter artrite, vai ter outras doenças. Você não pensa que isso é reversível? Tá? Claro. Quando a pessoa gosta de rolar com a turma e dar seu drink por semana, todas as semanas essa pessoa tira 1 ano de saúde do cérebro. Tá? Quando a pessoa toma esse drink, a testosterona desce 75%. Uau. O músculo com mais receptores para testosterona no coração. Assim que você pensa, só está matando o cérebro? Não, estamos matando o coração, que a gente está matando devagar. Assim que acontece, mas nadie percebe. Ninguém, tá? Agora, ninguém, desculpa. Olha essa. O português está perfeito. Não, tá quase bom, quase bom. Tá? Outra doença é o dor. Gente, não temos promessa de uma vida sem dor. Não temos. Mas gente, hoje sofre mais dor do que precisa. Tem um cara, quando mudou a Ice Age, e o cara ficou congelado. Tem um filme disso, viu? Eu sempre conto a história para ele. Um dia vamos ver o filme da história que eu conto, porque o filme se fez há pouquinho, né? E então o cara morre, foi assassinado na montanha, vira o Ice Age, o corpo congela. A gente agora, miles de anos depois, pega o corpo, abre e tem um saquinho com sementes, as costas com doença degenerativa do disco, e o cara tava, não sei se você chama, escalando uma montanha. Cara, se eu tenho aqui homem com doença da cota que não pode levantar uma caixa, que não pode, não ia falar, que não podem, Deus mío, não está, ela está me olhando, que não posso dizer a palavra, eu quero dizer a palavra. Pode falar, aqui pode. Sim, aqui posso. Pode. Que não pode transar com uma mulher. Não pode. Não, entende? Eu vou te ensinar, a gente fala dá uma. Ai, meu Fala, Deus não do pode céu. dar uma, pode falar assim, não pode dar uma. Então não pode dar uma. Ai, tá vendo? Agora eu não querendo escolher e falar assim. Agora eu aprendi mais do que eu sabia. E essa é bem discreta. Assim. É. Ah, ele não pode, não tá podendo dar uma. É isso, entendeu? Não tá podendo, é essa. É um jeito tão jeito sutil de falar, né? Exato. É isso. Bem Kiko. Francine, por que minha esposa nunca falou essa palavra? Porque ela é chique, porque ela é fina. Ela é fina, é chiquíssima, é né? outra- Mulheres não falam assim. É outro nível. Sou homem culto. Só homem culto, Tá bem. muito Esse bem. é, doutora. É isso, só homem culto. Tá feliz ensinando, né? Não, Tá é feliz, porque né? ele tava falando da história do cara que tinha problema lá, um problema muito sério, na montanha, acharam o cara lá, entendeu? Escalando a montanha. E hoje, os caras que têm problemas similares não conseguem levantar uma caixa, não pode dar uma, entendeu? Não aguenta, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Sim. Isso é uma coisa que a galera gosta de saber. A alimentação, todo esse complexo, né, alimentar e etc., ele interfere na vida sexual da pessoa? 100%. Olha aí. 100%. Um exemplo simples. Tem alimentos, tá? Que machucam a produção da testosterona. Mas o pior, qual é o órgão sexual mais importante do corpo? Qual é o órgão sexual Mais importante do corpo. Ou é a pepeca ou o pipoco. Não sei. Quase bom. Mas o órgão sexual mais importante do corpo é o cérebro. E vamos voltar, tá? A gente tá
compra su barrinha de energia, su energético. E energético tem uma coisa que se chama BVO, é Brominated Vegetable Oil. Não sei o que faz um azeite numa bebida energética, mas tá ali, né? Tá na barrinha, tá ali. Botaram no sorvete, não sei porque o sorvete de doce de leite precisa ter a besteira essa, né? Sim. Aqui me tem que uma palavra para eu não falar merda. Porque não tenho essa. Então, isso vai a entrar no cérebro e sabe que ele não vai machucar a neurona, que é a célula do cérebro, ele vai matar ela. Olha. Entende? E vai provocar que o corpo vai lá a também matar. Por quê? Porque ele vai confundir o sistema imunitário. E o sistema imunitário, agora não só temos que está matando a célula do cérebro, agora temos um sistema imunitário que vai atacar a todo o vizinho. Por quê? Imunológico. Porque é imunológico. Imunitário errado. Imunológico. Imunológico, ok, aprendi a falar imunológico. Tá? Porque então essa célula que faz essa ação vai se confundir. O problema é que quando a gente confunde essa célula branca, ela fica confusa para sempre. Por quê? A célula branca toma decisões, mas ela tem chefes. Assim que ela pega e fala, cara, eu ataquei isso e aqui trouxe. Agora, quando a gente vai, vamos sair tudo atacar. E trouxe uma proteína que mora na membrana da neurona. Por quê? Porque a substância tóxica que estava no alimento, na comida, inflamou a neurona e ele reconheceu ela como uma coisa errada. Agora você tem um sistema que está atacando seu cérebro, o mesmo corpo. Como você conhece essa doença? Autoimune. E Alzheimer. Aqui tem esclerose múltiple. Aqui tem a doença do Lou Gehrig. Aqui tem a doença do Parkinson. O sistema imunitário está ali. E pior, tá? Pior. Gente pensa que o Alzheimer é uma doença genética. Não tem relação genética? Meu irmão, só 15% dos casos novos do Alzheimer tem genética. Olha só. O resto são espontâneos. Agora, por quê? Porque gente hoje tem muitas coisas na comida, na água, que vão provocar essa mágoa. E se eu não sei, e eu penso que comer minha batata, comer o milho, estou fazendo certo, estou botando um pouquinho de manteiga, que fala, que é vegetal, porque é boa. E eu estou matando, causando inflamação e matando neuronas rapidinho. Então, vou comprar o presunto que fala low fat. Meu irmão, você sabe para que serve isso? Para jogar no lixo. Sim. E para, se você não gosta do vizinho, dá para ele de presente. Vou dar pra minha sogra. Ai, meu Deus do céu, ele é essa sogra. Assim você vai uma pata dele. Uma pergunta, você comentou sobre o milho algumas vezes, né? Qual a propriedade do milho? Ou tipo assim, o cara que come milho, né? O corn, tá, né? O milho, ele é um alimento ruim? O milho não era um alimento ruim. O milho era das melhores coisas que tinha humano para comer. Ainda temos parte do mundo onde não tem um milho com mutação. Ah, tá. Mas o milho que a gente tem aqui nos Estados Unidos, o milho não é milho. A verdade do milho é a mentira do milho. Esse milho cheira quase como milho original. Se vê como milho original, tá? Tem o cor do milho original. A planta muito parecida. Mas quando esse milho, o rato come, o bichinho come o milho, o bichinho morre. Olha. Você tem dessa coisa de enfeitar na casa, né? Isso mata bichinho, né? Um inseticida. Isso é o milho. O milho está feito para que esses animais, os bichinhos, não comam ele. E depois você vai fazer pipoca. Que legal, né? Eu acho que é uma coisa doida. Então, estes caras têm mutado isso tanto, que hoje isso não é o que conhecem nossos ancestrais. Uau. É outra coisa. E mesmo que a gente plante esse milho, na verdade, ele já é uma semente derivada com uma mutação genética Sim. feita. Isso é uma coisa que eu trabalho no meu projeto, tá? E é a epigenética transgeracional. Que se eu mudo
a vovó, quando a vovó é menina, vovó tem mamãe. E eu também mudo a mamãe quando é menina. Você sabe o que acontece com o neto? Sim. Toda essa mudança ruim que eu fiz em ela, já ele vem com ela sozinha. Sim. Já ele não precisa da toxina para continuar sendo desse jeito. Imagina, gente. Evolução, né? Gente leva gerações montando. Podemos falar hoje que é orgânico, podemos falar que não gemou cara. Isso o filho, o neto, o bisaneto, de todo aquele que está montado, sabe que hoje ele não precisa da toxina para fazer a mesma besteira que fazem seus ancestrais. Por isso no meu programa, eu não faço com meu paciente, só tem que comprar orgânico no cara. Isso não é assim. Você compra o que pode, só vamos ter uma dieta limpa. Legal. Tá? E uma pergunta que eu acho que talvez faça... Eu ia fazer uma pergunta, porque vocês dois são pais, vocês dois têm filhos. Eu ia perguntar de pais para filhos, mas no mundo de hoje, eu acho que cabe para os próprios pais. Como convencer, não só os filhos, mas como convencer os pais... Se bem que assim, convencer não é uma missão nossa. De repente, cada um tem uma missão. Então, por exemplo, a missão do doutor é trazer esclarecimento. É aquela velha... Meu pai falava um negócio que eu achava o máximo. Era um ditado que meu pai usava. Meu pai falava o seguinte: eu pego o burro e levo até a beira d'água. Ele bebe se ele quiser. É mais ou menos isso. Mas assim, num mundo perturbado como o mundo que a gente vive hoje, politicamente falando, culturalmente falando, emocionalmente desequilibrado, como que a gente consegue, né, falando... Porque assim, eu tenho certeza que muitas pessoas na sua estrada, na sua história, devem ter ou te chamado de maluco ou olhado e falado: doutor, tá bom, mas eu vou procurar um outro médico. Não sei, mas deduzo, porque as pessoas, sequer elas conseguem ouvir, avaliar e sair da zona de conforto, né? Não, é interpretação mesmo. Como mostrar para as pessoas... Existe, vocês conhecem algum caminho? Como mostrar para as pessoas verdades que elas não querem ver? Tem alguma fórmula da gente convencer pessoas a enxergarem coisas que elas não estão dispostas a ver ou que elas não estão habituadas a ver? Isso é uma coisa que tem que chegar por amor e tem que chegar pela dor, tá? Imagina isso, gente tem uma vida cristã e gente feliz no matrimônio, tudo certo. E tem pessoas que têm outro estilo de vida e vão sofrer quando eles chegam na igreja com gente. Quando a vida se faz uma besteira gigante, né? O mesmo acontece com a doença e a saúde. Quando a gente pensa que está saudável, tudo que tem que ver com saúde é caro. Quando vira doente, tudo vira baratinho, tá? Você falou das crianças e eu tenho uma coisa que falo para pessoas que trabalham comigo, né? E é o seguinte: nossos filhos comem o que a gente compra para eles. Porque vou te dizer uma coisa: meu filho não vai no mercado, vou eu, tá? Se eu estou comprando para meu filho um queijinho, que um slice, né? E tudo bem, mas tá feito de petróleo e plástico, mas tá tudo comprando. Tá comprando e se vê muito lindo ali acima do hambúrguer, tá? Então botou em um pão feito com um trigo que leva mutado dos anos 70, tem toda a toxina possível. Esse pão não se estraga, isso fica ali fora 2 semanas, amanhã. E você lembra como a gente crescia, né? Sim. Que o pão ficava velho para amanhã. Para amanhã. Entende? Na minha casa, a dona Sara falava: corta o fungo e come o resto. Muito bom. Né? Olha, esse pão, um mês depois tá certo. Tá lindo. E então a criança fica doente. Agora a criança tem autismo. Agora a criança tem TDA. O que vamos fazer? Vamos tirar toda essa besteira que estamos dando para ele. Não. Vamos para o médico para que dê um remédio para o TDA. E o cara pega uma coisa que agita dentro do cara. Se chama anfetamina. É o mesmo do crystal meth. Sério? É o mesmo jeito da ação da cocaína. E vamos mudar porque vamos dar o TDA. Não vamos mudar a dieta, não. Deus livre a gente mudar a dieta. Tá, vamos dar o remédio. Olha essa coisa doida. Kiko, Francine, o milagre não é que a criança sobreviveu ao câncer. Não é que a criança se curou daquilo do outro. O milagre é que 100% delas não estejam doentes. Esse é o milagre. Para mim, essa é a mostra de que Deus está cuidando de gente. Tá? Sim, que? Demais.
Isso é importante, meu irmão. Toda besteira que a gente faz de novinho vai mudar nossa epigenética e a gente vai passar para a criança. Hoje a gente sabe que esse jeito errado de comer, de viver, de toxinas, vão criar umas mudanças que vão se passar para o filho. E a primeira é cognitiva. A primeira é o aprendizado. Se gente não come certo, está usando coisas que são toxinas, que vão mudar essa genética, que coisa vai ter a criança? Dificuldade para se sentar, vai se tardar em parar, vai se tardar em caminhar, e quando cresce, está no espectro. Está no espectro, não, cara, está inflamado, tem um montão de besteira no corpo que temos que limpar ela. Mas sabe o quê? Se gente estava machucado quando ficou grávido, como vai consertar? A preparação para a gravidez tem que começar de 3 meses a 1 ano antes de engravidar. Isso, Francine, isso é assim. Antes de engravidar. Antes de dar uma. Claro. Mas, meu irmão, homem são 6 meses, viu? 6 meses? Claro. Lá. Então, mas é uma pergunta que eu acho que de repente pode ser interessante pra gente ter conhecimento. Quando a gente fala, uma preparação para a gravidez tem que começar 3 meses a 1 ano para a mulher e mais ou menos uns 6 meses para o homem, né? Maravilhoso. Agora, se a gente parar para pensar, o cara que faz tudo errado, que come errado, que tem uma vida pouco saudável, enfim, se casar, o casal tem uma vida totalmente, sai para beber todo dia, a alimentação é ruim, não pratica exercício nem nada, etc, etc. E de repente eles decidem que eles querem ter um filho. Aí 6 meses, ou 1 ano antes, ambos mudam de vida, tá? Esse histórico de malefícios que eles vão colhendo, isso ele muda com o ano, ou isso simplesmente vai ajudar a mudar pro caso da gestação? E quando que é o último momento na vida de uma pessoa? Qual que é o limite entre o irreversível e o reversível? O limite entre o reversível e o irreversível, isso já é o chefe lá. Entendi. O corpo tem uma coisa que se conhece como carga alostática. E a carga alostática é quanto ele consegue apanhar antes de quebrar. Agora, quando a gente vai preparar uma mulher para a gravidez, uma moça, porque uma mulher nova, ou uma criança que decide fazer homem, nunca pensa nisso, viu? A mulher sim, homem. Homem, temos que dar graças a Deus de que homem pensa. Às vezes. Assim é, às vezes, viu? Que de quando em quando ele fala, deixa dar uma liudinha antes de... Mas essa mudança na mulher, uma mulher que tem uma vida muito errada, esse 1 ano, ele é suficiente ou essa memória, de repente, que a gente fala celular, atrapalha? Como é que funciona isso? Realmente, gente sabe que fica melhor. Se consertou 20, 30 anos de vida errada, meu irmão, é difícil consertar 20 ou 30 anos de vida errada. Mas o que eu tento não é consertar. Eu preciso ser a melhor versão de mim. Uma melhor versão cada ontem. Isso é o único que eu posso fazer. Tá? E pedir a meu Pai do céu que as mudanças que eu estou fazendo no meu corpo sejam de bênção para meus filhos e para minha família. Porque não só começa antes a gravidez. Eu como bem e meu filho aprende a comer certo. Possivelmente ele hoje odeia. Tá, que eu como, eu quero batata e maquijona. Tá bom. Mas quando tem o bucho gigante e quer namorar e agora não tem os espágaros, não tá lindo, você sabe o que fazer, Sim, né? Doutor, não. Ele vai a procurar que fazia papai. Sim. Nossa, isso que fala meu pai, isso que fala minha mãe. Mas não chega de novo, porque ninguém... poucos de nós aprendem de novo, viu? Sim, não, poucos mesmo. Poucos mesmo. Sim, mas você dá o exemplo. É o melhor que você pode fazer. Te vou falar uma coisa, eu sei que a gente está por ir embora, mas quero te dar um detalhe.
Isso eu acho que a gente falou quando fiz o almoço, mano. Eu vou dizer de novo porque eu não lembro se falei isso tudo. Mas Então, se falou também, a galera vai adorar ouvir. Foi só pra gente, agora é pra todo mundo. É. hoje a gente está terceirizando a criança dos filhos. É. E está dando o iPad, o eletrônico. Isso ativa o centro da recompensa do cérebro, da dopamina. Isso mesmo que leva o alcoólatra ao próximo drink. Isso mesmo que leva o cara a dar o próximo passe da coca. Entende? É mesmo. Isso é o que leva a pessoa com obesidade tadinho a continuar comendo a coisa, aunque se sente ruim. Mas isso vem de outro problema que a gente tem desde a nossa geração. Nossa geração abraçou o cereal, abraçou o açúcar como parte da nossa vida. Então, o que temos? A criança come mac and cheese, que tem queijo, tem uma coisa que estimula o cérebro, mesmo lugar. Ela, o que faz é que ativa o mesmo receptor da morfina. Isso é algum deles, né? Tem a glicose, açúcar, realmente, não é nem glicose, é açúcar que eles fazem do milho, que fazem de sugar alcohol, coisa industrializada, ou a mesma açúcar refinada, tá? Isso também vai estimular no cérebro, no sistema de recompensa, o mesmo lugar que estimulou a morfina, a heroína, oxicodon, a cocaína, a anfetamina, o mesmo lugar. Agora essa criança senta na mesa, eu não quero isso, eu não quero outro, e mamãe fala, tranquilo, aqui está o sorvetinho. Isso dá um prazer para ele, como falei, como uma droga. Agora mamãe vira mi Dr. Feelgood. A responsabilidade de você dar prazer para mim. Se você não dá prazer para mim, eu aqui vou fazer uma confusão. E você vê no restaurante a criança gritando. Sim. Tá? E então mamãe dá, toma o telefone. É. E a projeção, meu irmão e minha irmã, a projeção é a seguinte: se a gente continua do jeito que está, vai a criar uma geração de pessoas com IQ baixo, sem aspirações, que pensam que o mundo está feito para dar prazer para eles. E se não dá prazer, não faço. Ai, meu irmão, vou te dizer uma coisa: botar o joelho no chão para orar dói. Mas a gente já vê, na verdade, a gente já vê o mundo que está caminhando para isso de uma forma muito intensa. Uma geração... Aliás, tem uma frase que eu acho muito legal, eu adoro essa frase, que ela diz o seguinte: homens fortes, né, transformam o mundo, fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. Então a gente acaba ligando esse ciclo e que a gente vê realmente uma geração fraca de cabeça, fraca de ideias, sensível, que você não pode falar ou discordar deles, que eles simplesmente se ofendem, né? Não aceitando que o respeito sim tem que estar acima de tudo, que a gente deve respeitar cada um, né, como ser, como suas decisões, as suas posições e etc. Mas que o que cabe pra mim às vezes não cabe pro outro, e tudo bem viver na diferença, mas eles não aceitam isso. Tem que ser do jeito deles. E a gente consegue aqui, nesse papo, por exemplo, entender que isso é algo até patológico, né? É algo que pode ser caracterizado como uma doença que tem um histórico patológico, né? A ver do lance de, poxa, eu vou dar, né, o simples fato de dar o telefone, o iPad, né, o sorvetinho, né, estimular lugares errados ou pontos errados desde a infância cria, de fato, adultos que vão ter problemas, né? Problemas. Claro. Vou te dizer, mas isso não quer dizer meu filho nunca vai comer um chocolate. Não, meu irmão, do mesmo jeito que a pessoa chega na sexta-feira, vou com um amigo e tomam uma taça de vinho, uma cerveja, eu mesmo. Na sextar não é errado. Claro. Sextar todas as noites? É errado. Francine Pantaleão. Eu adorei esse bate-papo. Olha, viu? eu queria já deixar daqui a um tempinho a gente fazer de novo. É muita história, é muita lição, sabe? Eu acho que é uma oportunidade das pessoas. Eu infelizmente vejo, sim,
no mundo de hoje, principalmente, né, uma dificuldade, às vezes, de... É o que o doutor Al falou, né? As pessoas vão entender pelo amor ou pela dor. Então a gente, infelizmente, vai ver muitas pessoas, mas muitas pessoas, entenderem pela dor, né? Então, assim... Você, meu amigo, você, minha amiga, você que tá saudável, você que tá bem, sabe? Eu acho que saber mais sobre você, buscar mais sobre o quão bem você verdadeiramente está, porque às vezes também tem uma coisa, né? O excesso da juventude, muitas vezes, mascara aquilo que, né? Ele engana, ele põe uma máscara por trás daquilo que a gente realmente pode ter, de problemas ou de projeções, de propensões. Então, assim, não é porque hoje você é um jovem saudável, né, aparentemente, que você é saudável na sua essência. Aliás, todos nós deixamos de ser saudável na essência quando a gente tem maus hábitos, né? Então, assim, esse seria um bom momento para você. Se você tá se sentindo muito saudável, maravilhoso, seus resultados vão ser melhores ainda, né? A sua prospecção de saúde, de longevidade, de vida boa vai ser melhor ainda, né? Tem muita, para encerrar, tem muita gente que... Como é que é a sua percepção do ponto de vista de o seguinte? A gente pensa... a gente chegou a comentar aqui. O cara procura advogado quando ele tá com algum problema. O cara procura um mecânico quando o carro quebra. O médico, as pessoas só procuram quando estão doentes, em linhas gerais. Mas a sua medicina é diferente. É uma medicina preventiva. É uma medicina de ensinamento, de instrução. Hoje, né... Tirando os seus pacientes mais frequentes, você recebe... Se você pudesse botar num quadro, qual é o seu maior índice de pacientes? É o cara que já vem ferrado ou é o cara que já está pensando num futuro melhor? A pessoa que procura de mim sabe que a saúde é um investimento. E se você quer uma coisa que faz dinheiro neste mundo, é ser saudável. Perfeito. Assim que a pessoa que decide trabalhar comigo, geralmente, já fez a decisão de que vai botar vida nos anos. Tá? De que quer, eu tenho um cara que faz acompanhamento com gente, ele me falou, eu tenho uma meta, doutor, e qual é? Eu quero morrer aos 85 anos batendo foto de tubarão no meio do mar. E eu falei para ele, eu quero aos 90 anos morrer subindo as escadas do Machu Picchu. Entendeu? Legal. É isso aí. É isso aí. Maravilhoso. Muito bom, adorei, maravilhoso. gente. Olis, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês, Kiko. Deixa eu te falar. O sonho dele quando era menino era ser músico. Sério? Olha. Sim. E o meu era ser médico. Vamos trocar? Tocou, O seu dá mais dinheiro. cantou. Mas aí jogaram ele pra medicina, né, bebê? Eu fui a medicina e ali acabou o sonho. Eu fui ao contrário, eu comecei a cantar e acabou meu sonho de ser médico. Tá vendo? Pô, vamos fazer o seguinte: você me ensina medicina e a gente faz uma banda. Pronto. Doutora, obrigado, viu? Foi incrível, obrigado. Obrigado a vocês, meus irmãozinhos. Deus abençoe. Amo sua missão. Assim que estamos juntos para hoje e sempre. Amém, amém. Francine, esse episódio foi mais que especial, hein? Foi, eu amei, hein? Espero que amei. vocês tenham curtido também. É verdade, toda terça-feira, 5 horas da tarde, você tem um episódio inédito e exclusivo aqui do Além dos Parques, o podcast oficial do MD1. E o MD1 não fala de um destino, o MD1 fala sobre plantar sonhos. E colher sorrisos. Até a próxima, meu povo! Beijo.